Que o cinema nacional é bastante autocrítico, nós estamos cansados de saber. Mas aqui nesse novo lançamento a gente tem uma pitadinha de suspense para falar um pouquinho sobre um problema estrutural brasileiro bem grave e que está em diversos livros por aí. Mas será que esse filme tem o seu diferencial nesse debate? E será que ele é um bom filme acima de tudo? Vou contar para vocês o que eu achei, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta do bom cinema nacional. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Propriedade, filme esse que foi gravado em Pernambuco e tem como nossa protagonista a Manu Gali, que interpreta a Teresa. Aqui a gente vai acompanhar essa nossa protagonista Teresa, que logo de imediato a gente percebe que tem um trauma que é referente à violência urbana. Então ela é vítima de um sequestro que é gravado por um celular, fica com o assaltante com a arma na sua cabeça, até que aquilo tem um desfecho favorável a ela, só que ela está completamente traumatizada. Eis que, para modificar um pouco esse estado de desconforto, o esposo dela, que tem muito dinheiro, dá a ela um carro blindado, um carro gigantesco, bonitão, super seguro, só que mesmo assim ela continua tendo esse receio, esse trauma, afinal é uma coisa muito recente. Eis que ela e o seu esposo decidem viajar para a propriedade da família, que é uma fazenda no interior de Pernambuco. E quando eles chegam lá, um caos está acontecendo e vai acabar acontecendo com eles também. Esse caos se inicia quando um capataz que trabalha lá na fazenda, num cargo de confiança, chega para contar para todo mundo que trabalha ali que eles não terão mais emprego. Então são diversas famílias que vão ficar, além de sem emprego, completamente desabrigadas. Outra coisa que é importante dizer é que essas famílias que estão morando ali, elas também devem para esses patrões, porque eles estão num regime meio que de escravidão, onde eles perdem os seus documentos, trabalham por ali e compram do próprio dono da fazenda, ou do próprio capataz, as coisas que eles se alimentam, que eles vestem, que eles utilizam, tendo assim um livrinho que cresce exponencialmente, deixando todos eles num débito eterno. Eis então que se instaura uma grande revolta quando essa galera descobre que vai perder a sua casa, o seu emprego, não tem para onde ir, eles ficam completamente desolados, só que eles acham uma espécie de força de revolta ali nesse momento, e é nesse exato instante que chega a Teresa com seu esposo, sofrendo um pouco dos reflexos do que ocorreu por ali. Vou contar para vocês que o plot desse filme está lá no trailer, que é a nossa personagem da Teresa, que em algum momento vai ficar presa dentro desse carro, com todos esses trabalhadores ali ao redor, tentando fazer com que ela saia de diversas maneiras. Maneiras essas que vão desde a tortura física, psicológica, tentativas de quebrar aquele carro, de fazer com que aquele carro tenha alguma brecha ou outra, e tudo isso vai aumentando cada vez mais de intensidade. Afinal, essa galera começa a perceber que toda essa revolta e todas as coisas que eles fizeram está perto de chegar a uma consequência. Primeiro eu tenho que falar para vocês que a Manu Gali, que interpreta a Teresa, está perfeita nesse papel, que é um papel que não tem muita fala. Então aqui a gente vai ver ela apenas sentindo a situação. Por ser uma personagem mais apática nesse sentido, sem fala, sem conversação, a gente acaba entrando nessa personagem no seu próprio desespero. Então ele é um filme que ele funciona nesse sentido. Já falei para vocês aqui no canal ontem que eu gosto desse estilo de terror suspense que é o Mode Survive, né? Que é colocar aqueles personagens em situações muito atípicas para sobrevivência, situações essas que estão no dia a dia. A situação aqui é o carro, assim como já houve diversas outras situações. O que eu acho de diferencial nesse filme é que não vai ter maníacos mascarados, não vai ter essa coisa da psicopatia. São pessoas completamente comuns que de uma hora para outra acabam tomando medidas drásticas e acabam se tornando assassinos, doidos, ensandecidos. E isso também pode servir como um ponto de reflexão sobre até que ponto a nossa sanidade pode perder-se em meio a uma situação de muita pressão. Outra coisa que entra como debate é o trabalho análogo à escravidão, essa coisa dos patrões ficarem com os documentos do funcionário, isso que a gente vê diversos casos de denúncia no Ministério Público, nos jornais, onde pessoas estão de fato trabalhando nesse regime, onde elas pagam aquilo que elas comem, aquilo que elas vestem e pagam preços exorbitantes
estudantes para patrões que ficam com seus documentos. Então aqui serve mesmo como um relato. Há também uma discussão sobre o racismo no Brasil de fato, afinal a gente vê esses personagens ali falando sobre a casa dos patrões como a casa grande, dando uma certa referência ao livro Casa Grande Senzala. Eu imagino que foi isso que o autor quis trazer ao texto. Afinal aqui a gente tem claramente a identidade dos trabalhadores, daqueles que estão ali servindo os seus patrões, como pessoas negras, enquanto as pessoas brancas chegam em seus carros de luxo, bem tranquilo, apenas para curtir a benesse daquilo que foi produzido de fato pelo povo que ficou ali trabalhando, ficou ali arando a terra, trazendo frutos e coisas nesse sentido. Nesse filme não vai ter essa ideia de mocinho versus vilão. Aqui a gente vai ter diversos momentos em que você vai pensar não na Teresa em si, que a Teresa está no papel mesmo de vitimada, mas no seu esposo como alguém que está se aproveitando daquela situação claramente, deixando os empregados dele viverem daquela forma sem documento e até algumas frases que ele fala. Já essas pessoas por si só estão em atitudes completamente injustificáveis, elas vão num crescendo de violência que eles começam a justificar pelas coisas que estão ocorrendo, mas daqui a pouco não tem mais justificativa, e aí de fato eles acabam se perdendo nesse caminho e se tornando os grandes vilões dessa história. Esse filme tem um final que ele é bem pesado e ao mesmo tempo não é um final que vai agradar muitas pessoas. Eu confesso que eu não me agradei. Eu gosto muito do cinema nacional, mas eu acho que esses finais com um corte abrupto demais, eles acabam meio que perdendo um pouquinho do meu interesse. E aqui a gente tem uma história que ela poderia se delongar um pouquinho mais, ter outros caminhos para que o filme de fato fosse mais interessante para mim. Só que eu entendo de fato esse final e entendo que não é necessário com que a gente se agrade com esse filme. Ele não está aqui para isso. Ele é um filme que ele vem mesmo como um eco de denúncia sobre tantos problemas que são debatidos dentro do filme, e vem também para ser um excelente suspense que foge dessa ideia muito quadrada dos suspenses americanizados. Então finalizo dizendo a vocês que vale muito a pena ver esse filme. Com toda certeza, se você achar num cinema perdido, vale mais a pena ainda, e se for na sua casa, assista, como eu sempre digo, prestando o máximo de atenção, tranquilinho, sem muito som ambiente ao redor, para que você consiga captar tudo o que está acontecendo e para que você consiga ter uma atenção aumentada em níveis assombrosos. Então, obrigado, pessoal, pela atenção, como sempre.